Olá, espero que você esteja bem. A mensagem de hoje é para a gente encerrar o mês de junho, mas se você está chegando aqui em outro momento, tudo bem, é o momento certo para você também, ok? Mas essa mensagem, assim como as outras também ao longo desse mês, eu senti que ela está muito ligada à mensagem geral para o mês de junho. De novo, se você estivesse chegando aqui em outro momento e quiser dar uma conferida lá na leitura geral do mês, pode ter alguma coisa para você também, tá? Mas nessa leitura geral falava muito em um trabalho de sombra que já foi feito e que agora era necessário focar na luz, trabalhar mais a luz. E eu acho que foi até na mensagem, ou na mensagem passada, ou na 2 vídeos atrás, que falava muito em integrar, tá no momento de integrar luz e sombra. Aqui a mensagem de hoje vai ser um pouquinho sobre isso também, tá? Aí a primeira carta, que aliás vai ser uma das cartas mais importantes da leitura de hoje, é a carta do equilíbrio. Então aqui eu sinto que todo esse processo já foi feito, não só em junho, tá? Aqui é um processo de muito tempo até. Não só meses, pode ter sido um processo que levou anos. Porque aqui é justamente transmutar. Tá vendo que a cor predominante da carta é roxa? Aqui, quando eu peguei essa carta, eu senti muito uma questão de transmutação de sombras e de novo, focar na luz, que é justamente o que vai te trazer esse equilíbrio aqui, que é o nome da carta. Mas primeiro, precisou trabalhar e transmutar todas essas sombras aqui para chegar nessa luz, que é o que esse mês de junho vem pedindo. Aqui também eu senti que é uma questão muito assim de equilíbrio, equilíbrio em todos os sentidos, sabe? Só que principalmente equilíbrio emocional e energético. Toda vez que eu pego essa carta, eu sempre foco aqui em alguns pontos de destaque que tem nas mãos dela, aqui no topo da cabeça. E aí eu sempre relaciono aos chakras. Pode ter sido que o seu caso de você ter trabalhado esses chakras ao longo das últimas semanas ou dos meses, que é justamente o que? O coronário, o da fronte, o frontal, né? E o cardíaco aqui. E também, para quem, para quem ressoa com essa energia de chakras, os chakras menores aqui da palma das mãos, tá? E aqui eu sinto que é bem isso. Foi uma questão de trabalho de sombra que te trouxe agora esse equilíbrio aqui. Só que talvez tudo isso daqui venha sendo trabalhado nesse plano energético, mas talvez você não esteja vendo o que você ainda quer manifestar no plano físico mesmo. E aí a carta que seguiu essa daqui do equilíbrio foi justamente a carta da cura. Então aqui eu sinto que não é uma questão muito forte aqui essa cura. Essa cura eu sinto que é uma questão mais de finalização. E o interessante é que aqui, quando eu peguei essas duas cartas juntas, eu senti de novo aquela questão do trabalho das sombras que já foi suficiente e agora ir para a questão da sua luz. E de alguma forma integrar, né, sombra e luz em você mesmo. Porque lembrando, a gente não trabalha nossas sombras, não é para eliminar elas, é justamente para integrar, porque a gente está aqui no planeta dual e a gente também é dual. Então é realmente fazer esse trabalho de sombras para aceitar elas, para integrar e para não se deixar ser controlado por elas. Para a gente realmente estar nesse equilíbrio aqui. E aqui eu sinto que essa questão da cura é justamente isso, você finalizar algum aspectozinho que ainda falta nessa questão aqui das sombras, da transição das sombras para a luz, e que é finalizando isso daqui, que aí sim vem a manifestação. E o interessante é, se você for observar aqui as cores, ó, é uma carta aqui super luminosa entre duas cartas roxinhas da transmutação. Então é justamente isso. Eu vou ficar sendo repetitiva, mas é porque ultimamente as mensagens estão vindo muito assim. De ter esse momento até de pausa entre receber a sua manifestação
aliás, entre todo o trabalho que você já vem fazendo e receber a sua manifestação, ter justamente esse tempo de pausa, que é o tempo que você tem para focar na sua luz, para trabalhar alguma questão da sua luz e alguma questão de alguma cura específica mesmo, algum detalhezinho que ainda falta. Para aí sim, ó. E é justamente a partir desse seu trabalho aqui com essa sua luz, é o que vai trazer o que você quer manifestar. Tá vendo que essa anjinha, ó, ela tá com... Eu pensei que era uma varinha de condão, mas não, é a mão dela mesmo. Ela tá jogando luz aqui, ó, pra baixo. Aqui eu sinto que é como se ao você trabalhar essa sua luz, você realmente vai conseguir atingir tudo que você quer, manifestar tudo que você deseja. Você vai justamente acessar o seu poder para isso. E aí, isso foi uma questão também que saiu nas últimas leituras. Toda essa luz aqui que você trabalhou e que você vai lançar para o mundo, vai ser refletida de volta para você. E aí sim você vai começar a ver as coisas se manifestarem para você no plano físico, não só nesse plano energético aqui, tá? Bom, para falar a verdade, a mensagem era basicamente essa, tá? Mas aí para aprofundar um pouco justamente esse aspecto aqui da finalização dessa cura e desse trabalho com a sua luz, eu abri aqui algumas cartas do Ho Oponopono para aprofundar mesmo, para ver se trazia clareza sobre algum aspecto, tá? Aí essa parte agora vai ser bem específica, vocês vão ter que ir adaptando ao seu caso. A primeira carta que saiu foi a carta do medo. Significa que você deve expor seus medos e limpar essas informações. Então essa última cura que falta você fazer, finalizar, pode ser sobre algum medo que você ainda tem, que você ainda não transmutou, tá? Porque aqui está muito forte uma questão de transmutação e de realmente migrar da questão das sombras para a luz. Então, pode ser o caso aqui de algum receio que você ainda tenha. E uma coisa que eu senti muito quando eu tirei essa carta, e que também eu acho que teve a ver com as últimas leituras de junho, foi uma questão de uma energia feminina e de se render a essa energia. Então, pode ser até um medo que você tenha de se render a essa energia feminina que todo mundo tem, tá? Pode ser para homem ou para mulher. Não importa o gênero aqui. Até porque a gente precisa estar em equilíbrio com essas energias. Então, talvez se render a essa energia feminina e há uma questão de intuição. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque a próxima carta que veio foi a carta das memórias emocionais ligadas à mãe. Aí, aqui nessa carta vem dizendo: a mãe está ligada ao sucesso, dinheiro e relacionamento. Então, aqui pode ser em relação à pessoa física mesmo, a sua mãe, pode ser em relação a uma figura feminina que você tenha tido relacionada a esse papel materno, mas pode ser também em relação à sua energia feminina, que é essa energia que, se o que você quer manifestar é sucesso, dinheiro e relacionamento, é essa energia que você ainda precisa trabalhar um pouquinho. E aí, a próxima carta que veio foi das lembranças. De liberar e permitir que essas lembranças se libertem de você. E aí, que lembranças pode ser essa? Justamente esse receio em relação à energia feminina, em relação à intuição, em relação até a toda a conexão espiritual que você vem fazendo nos últimos tempos. E aqui eu sinto que é uma questão não muito longa, mas assim, de muito tempo, não só nas últimas semanas ou meses, mas até uma questão em relação a anos. Que você ainda está com algum receio ou de integrar isso à sua vida, ou de se render a isso, se render até. E pode ser aqui uma questão bem sutil, sabe? E aí por isso que vocês vão ter que ir adaptando ao caso de vocês. Mas pode ser simplesmente se render à sua intuição, ao que a sua intuição está dizendo. Está te dizendo para fazer, enfim, um caminho para seguir. E aí a última carta do Ho Oponopono que saiu foi a carta do amor. Significa que a alegria está na voz do amor. O amor é festa, comemore. Então aqui é quase um caminho que você, ao realizar essa cura de desapego de algum
receio ou alguma memória afetiva em relação a uma energia feminina da sua vida ou a sua própria energia feminina, tudo isso vai sendo liberado e você está nesse processo de liberar para aí sim chegar na alegria e no amor e chegar justamente nessas manifestações aqui, ó, que você está querendo ver na sua vida. E aí, para a gente finalizar a leitura, eu abri aqui algumas cartas de unicórnios, que eu venho usando aqui em algumas leituras em junho, e o que saiu foi interessante, que foi justamente essa primeira sequência aqui que eu mostrei. Saiu a chama violeta, relacionada a essa transmutação aqui, que ou está ocorrendo ou precisa ainda ser finalizada. E a carta diz assim: invoque a chama violeta do diamante cósmico, transmute tudo que não é amor. Porque ao você fazer isso, é quando você chega finalmente aqui nessa celebração e nessa percepção de que sim, a alegria está no amor e que o amor é festa que você pode comemorar. Mas antes disso, você ainda precisa transmutar algo. E aí, se conectar com essa chama violeta pode te ajudar. Como é que você pode fazer isso? Através de meditações, visualizações, visualizando essa, essa cor aqui, ó, da chama violeta. Se você se conecta com cristais, você pode usar até aqui, ó, que eu trouxe para vocês também, a ametista, que é um cristal de transmutação. Só que o interessante é que, seguindo essa carta, que ela fala na chama do diamante cósmico, veio justamente a carta do diamante cósmico, que é o quê? É justamente aquilo que eu falei, você ir para a sua luz, você aceitar e agora você focar na sua luz. A carta diz assim: espalhe esperança e alegria, ilumine o mundo. E eu sinto que ao você fazer essa transição da sombra para a luz e você integrar isso e você estar em equilíbrio e você realmente espalhar essa luz no mundo, é justamente o que vai te trazer essa manifestação aqui. E aí, por fim, veio a carta da fluidez. Ir com o fluxo, relaxe e confie, aceite o que está acontecendo. Então, e essa carta, ela conversa bastante com essa questão aqui da memória afetiva em relação a uma figura feminina, a sua própria energia feminina. Porque é justamente aceitar esse seu lado. Se você for homem, aceitar que você tem essa energia feminina dentro de você. E se você for uma mulher que está muito ligada à energia masculina, você também aceitar essa sua energia feminina, que também está dentro de você e que você pode integrar. Aliás, que você precisa integrar para chegar aqui nesse equilíbrio, tá? E aí, com isso, com essa integração, é justamente o que vai te permitir aceitar as coisas como elas são, viver no presente, relaxar, confiar, acessar a sua intuição, tudo isso. Que eu sinto que é uma questão bem dessa leitura de hoje, que é basicamente uma confirmação de que esse processo de transmutação já vem sendo feito há muito tempo, que para finalizar só precisa realmente se abrir para essa questão dessa energia feminina e que suas manifestações estão a caminho, só precisa finalizar isso. E aí, de novo, focar na sua luz, que foi a mensagem geral do mês de junho, ou a mensagem geral para quando você estiver chegando nesse vídeo. Bom, gente, é isso. Espero ter trazido alguma clareza para vocês. E a mensagem eu acho que ficou até um pouquinho mais longa do que eu previ, mas espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo, que eu já vou trazer a leitura geral para o mês de julho, na próxima semana. Até lá. Tchau.